Vamos então agora para o segundo vídeo, ou para a segunda parte daquela aula sobre interações intermoleculares. Nesse vídeo aqui, nessa parte, nós vamos falar sobre como as interações intermoleculares interferem em algumas propriedades, como por exemplo a temperatura de ebulição ou a solubilidade das substâncias. Vamos lá então? Vamos começar falando sobre as temperaturas de ebulição das substâncias. Dois fatores influenciam de maneira mais significativa na temperatura de ebulição das substâncias. Primeiro, o tipo de interação intermolecular. Na verdade, a intensidade da interação intermolecular é que importa. Quanto mais forte for a interação, maior será o ponto de ebulição. Por que isso? Passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso, fazer a ebulição dela, nada mais é do que romper as interações intermoleculares. São essas interações que fazem com que as moléculas fiquem próximas no estado líquido. Quando eu quebro essas interações e afasto essas moléculas, elas passam para o estado gasoso. Então, quanto mais forte for a interação, mais energia eu preciso dar para romper essas interações, maior vai ser o ponto de ebulição. O outro fator importante é o tamanho das moléculas, e aí ele interfere de duas maneiras. Primeiro, no próprio tamanho, a massa das moléculas. Isso vai interferir na energia cinética. Para eu romper essas interações, eu preciso que a molécula tenha uma certa vibração, uma velocidade, um movimento maior. E quanto maior for a massa das moléculas, mais energia eu preciso dar para que elas vibrem, para que elas tenham energia, né, de vibração suficiente para quebrar essa interação. Certo? E isso serve para qualquer molécula, polar ou apolar. Agora, nas moléculas apolares, o tamanho tem uma outra característica importante aí, que é o tamanho da eletrosfera. Maior a molécula, mais elétrons, maior é a eletrosfera. E quanto maior é a eletrosfera, mais fácil de eu polarizar. E esta polarização gera um momento de dipolo elétrico maior. E esse dipolo elétrico maior também vai fazer com que a interação intermolecular, mesmo que seja fraca lá na dipolo induzido, seja maior nas moléculas maiores, tá certo? Bom, nós podemos ver a influência desses dois fatores olhando para esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico da temperatura de ebulição em função da massa das substâncias. Então, à medida que eu vou andando aqui, eu vou aumentando a massa. Na verdade, olha, se eu pegar aqui este gráfico, essa linha do gráfico aqui, eu vou ver que eu tenho moléculas com elementos da família 4A, carbono, silício, germânio, estanho, certo? O que acontece aqui nessas moléculas, no metano e nessas outras moléculas, é que elas são moléculas apolares. Lembra, o metano ele é tetraédrico, 4 ligações em volta do átomo central, 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central e 4 ligantes iguais. Então ele é apolar. Desta molécula para as outras, o que muda é só o átomo central. Então todas elas são apolares, todas elas fazem o mesmo tipo de interação intermolecular. Mas então o que faz com que o ponto de ebulição dela seja diferente? Exatamente a massa, né? Então o silício está logo abaixo do carbono na tabela periódica, tem uma massa maior e assim sucessivamente. Então, maior a massa da molécula, maior é a interação intermolecular. Né? Lembra que eu falei lá da polarização da eletrosfera e maior vai ser o ponto de ebulição. Agora, quando eu pego os elementos aqui, ó, da família 5, 6 e 7, né, da tabela periódica, olha o interessante aqui, olha o que acontece de interessante. Uh, Tanto faz para todas essas moléculas aqui, né, o H2O, o HF, NH3 e a sequência deles, né, na tabela periódica, então H2O, H2S, H2SE, H2TE, a mesma coisa para esses outros elementos aqui, todas elas são substâncias polares, certo? Mas nem todas fazem o mesmo tipo de interação. Vamos pegar aqui o pessoal da família 6A, família do oxigênio. Então, ó, o H2O, o H2S, o H2SE, o H2TE. O H2S, o H2SE e o H2TE são moléculas polares, mas fazem interação do tipo dipolo-dipolo. Já a água lá, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então a água faz um outro tipo de interação, ela faz ligação de hidrogênio. Então repare,
A água, mesmo tendo a menor massa entre esses quatro, como a interação intermolecular que ela faz é muito mais forte do que a interação que é feita com as outras moléculas aí da série, o ponto de ebulição dele é muito maior, tá? O mesmo vai acontecer aqui, ó, com HF e o NH3. Lá, lembra dos três átomos que fazem ligações de hidrogênio? H ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então reparem aqui, ó, que esses três fogem um pouco da expectativa da curva, né, por apresentarem interações intermoleculares mais fortes que as outras moléculas aqui da série. Tá bom? No caso dessas três moléculas aqui, vale a gente ressaltar um detalhe, tá? HF e NH3 são gasosos à temperatura ambiente, a água é líquida à temperatura ambiente. Isso significa que a temperatura de ebulição da água é muito maior do que das outras duas. Por que isso? Apesar de todas as três fazerem ligações de hidrogênio, o número de ligações de hidrogênio que é possível fazer com elas é diferente. Lembre que para fazer a ligação de hidrogênio eu preciso do hidrogênio, mas eu também preciso de parzinho de elétrons sobrando. No caso do HF, eu tenho um hidrogênio e três parzinhos de elétron. Então eu tenho mais par de elétron do que hidrogênio. Então, mesmo que eu pegue um monte de moléculas, na média eu vou conseguir fazer só duas ligações de hidrogênio aqui, por molécula. Uma com hidrogênio e uma com um par de elétron. Porque se eu pensar na estrutura como um todo, eu tenho muito mais par de elétron do que hidrogênio. Então vai sobrar par de elétron. Na amônia vai acontecer exatamente o contrário. Eu tenho só um par de elétrons e tenho três hidrogênios. Então, de novo, eu não vou conseguir fazer naquele monte de moléculas lá muitas ligações de hidrogênio. Também vou conseguir fazer só duas, na média, né? Porque eu tenho mais hidrogênios do que par de elétron. Vai sobrar hidrogênio. Mas a água não. A água ela tem dois hidrogênios e dois pares de elétrons, então é a combinação perfeita. Então aqui eu consigo fazer até quatro ligações de hidrogênio, uma quantidade muito maior. Por isso que o ponto de ebulição da água é maior do que o dos outros dois, tá bom? Bom, no entanto, o tipo de interação intermolecular ou a intensidade da interação intermolecular e a massa da molécula não são os únicos fatores que interferem no ponto de ebulição. Repara aqui essas três moléculas. Essas três moléculas têm a mesma fórmula molecular, ou seja, têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. São 5 carbonos e 12 hidrogênios. E todas as três são apolares, porque são hidrocarbonetos. Então elas têm o mesmo tipo de interação, ou seja, a mesma intensidade na força de interação e a mesma massa. Mas o ponto de ebulição delas é diferente. Bom, por que isso acontece? Lembra, a polarização das nuvens em moléculas apolares como essa daqui depende do quão próximo as moléculas podem chegar. Quanto mais próximo, maior a polarização, maior vai ser a interação entre as moléculas. Essas moléculas que estão aqui para baixo, que têm ramificação, elas não conseguem se aproximar de maneira efetiva, ou seja, as moléculas não se encaixam, não se aproximam de maneira muito eficiente. Já esta molécula aqui de cima, em que é linear, ela consegue se encaixar melhor. Então aqui a interação intermolecular vai ser mais efetiva do que dessas duas, por isso o ponto de ebulição dela é maior do que as outras duas. Esta daqui, ó, que tem mais ramificações, vai ser a que vai ter a interação, a atração entre as moléculas menos efetiva, né? A aproximação e a polarização menos efetiva, por isso tem um menor ponto de ebulição, tá bom? Vamos lá então fazer o exercício número 1, que diz assim, ó: os nitretos covalentes geralmente encontram-se no estado gasoso à temperatura ambiente, tais como amônia, arsina, fosfina, cloreto de hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio. Desses hidretos, o que possui maior temperatura de ebulição é largamente utilizado na refrigeração industrial, especialmente nas indústrias frigoríficas. De acordo com o texto, o hidreto utilizado na refrigeração industrial é, então eu preciso do hidreto que tenha o maior ponto, maior temperatura de ebulição, certo?
Bom, vamos lá. Fosfina é o pH3. Vamos colocar aqui, ó. A arsina é o H, ou tipo o AsH3. Cloreto de hidrogênio, HCl. Sulfeto de hidrogênio, H2S. E a amônia, NH3. Olha, se eu pegar essas três substâncias aqui, ó, pH3, AsH3 e NH3, a estrutura delas vai ser assim. Eu tenho 3 hidrogênios ligados a um átomo central, e esse átomo central vai variar entre nitrogênio, arsênico e fósforo, certo? Independente de qual dos três estiver ali, essa molécula vai ser uma molécula polar, porque eu tenho 4 nuvens e 3 ligantes. O HCl tem 2 átomos, então também é uma molécula polar, 2 átomos e 2 átomos diferentes, então é uma molécula polar. E o sulfeto de hidrogênio tem essa estrutura aqui, também é uma molécula polar, certo? Então, ó, lembra que eu falei para vocês, saber a estrutura, saber desenhar a fórmula estrutural é importante, porque com isso eu consigo definir se a molécula é polar ou apolar. Então aqui, ó, 4 nuvens, 3 ligantes, polar. 2 átomos diferentes, polar. 4 nuvens, 2 ligantes, polar. E por que é importante saber aqui se elas são polares ou não? Né? Porque isso vai me dizer qual tipo de interação essas moléculas fazem. Como eu sei que todas são polares, não vai ter interação do tipo dipolo induzido. E também não vai ter íon dipolo, porque não tem íon. Então, a única opção que me sobra é dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. E se tiver alguma dessas moléculas que faz ligação de hidrogênio, sem dúvida o ponto de ebulição dela vai ser maior de todas, né? Porque essa interação é muito mais forte do que a dipolo-dipolo, tá? Então vamos lá, ó. Aqui no pH3 é polar, mas eu tenho hidrogênio ligado a fósforo, então aqui vai ser interação do tipo dipolo-dipolo. A arsina a mesma coisa, polar, hidrogênio ligado à arsina, não tem problema, dipolo-dipolo. HCl, dipolo, dipolo. H2S, dipolo, dipolo. Mas aqui na amônia eu tenho, olha lá, o hidrogênio ligado a FON, lembra? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então aqui vai me dar ligação de hidrogênio. Então, como a amônia faz ligação de hidrogênio e essa interação é muito mais forte que a dipolo-dipolo, então o que vai ter maior temperatura de ebulição é a amônia. Então ela vai ser usada lá na indústria de refrigeração. Bom, vamos fazer então o exercício número 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as substâncias com seu ponto normal de ebulição em graus Celsius. A sequência correta encontrada é... Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho 5 substâncias e 5 pontos de ebulição. Eu sei que você vai dizer assim, ó, bom, a água eu não preciso pensar muito. A água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius, então eu já sei que aqui é 1. Mas ó, o penúltimo aqui, de todos eles é 1, isso não vai ajudar muito, tá? Mas aí eliminamos a água, e a gente sabe que a água faz ligação de hidrogênio, certo? Interação, ligação de hidrogênio, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Mercúrio. Mercúrio é um metal. Aqui não existe interações intermoleculares. Aqui, nesse metal, o que eu tenho é ligação metálica, certo? Então, uma ligação metálica. Aqui não estamos falando de interações intermoleculares, e sim de interações interatômicas. E todas as interações interatômicas, ligação metálica, ligação covalente ou ligação iônica, são interações muito, mas muito mais fortes do que as ligações ou que as interações de intermoleculares, certo? Então o mercúrio aqui, por fazer uma ligação metálica, deve ter o ponto de ebulição maior do que todo mundo. Então aqui deve ser o 2. O próximo é o CH4, o metano. Lembra, o metano é uma molécula apolar. Ó, essa é a fórmula estrutural do metano. Eu tenho 4 nuvens e 4 ligantes iguais. A molécula é apolar. Se ela é uma molécula apolar, vai fazer dipolo induzido. Aqui, ó, eu tenho 2 álcoois. É claro que eu tenho uma estrutura também de carbono e hidrogênio, mas olha só, as duas
tem esse pedacinho aqui, ó, tá? Que é hidrogênio ligado ao oxigênio. Então aqui também vai ter interação do tipo ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, tá? Então, realmente, o metano, por ser o único que faz dipolo induzido, deve ter o menor ponto de ebulição, tá? Então, o 3 está aqui, o menor ponto de ebulição é esse. Então, realmente, ó, só pode ser AD ou AE. Desculpa, C ou AD, tá certo? Então, vamos lá. O que vai fazer agora a diferença é entre esses dois aqui. Os dois fazem ligações de hidrogênio. Mas qual que tem o maior ponto de ebulição? Aquele que tem o maior número de átomos, porque ele vai ter a maior massa. Então aqui vai ser o 5 e aqui vai ser o 4. Então a sequência correta, 3, 4, 5, 1, 2, alternativa C. Vamos falar agora sobre a solubilidade e a miscibilidade das substâncias, né? Ou seja, se as substâncias conseguem se dissolver bem na outra, a gente trabalha principalmente quando está falando de sólidos em líquidos, né? Ou a miscibilidade, se mistura bem, se formam misturas homogêneas umas com as outras. Nesse caso, o que interfere mais na solubilidade e na miscibilidade? Claro, o tipo de interação intermolecular que as moléculas fazem, né? A gente costuma dizer o seguinte: substâncias que são polares tendem a se dissolver ou a se misturar com substâncias que são polares. E as substâncias que são apolares tendem a se dissolver ou se misturar com substâncias que são apolares. Então, aquelas substâncias que têm interações intermoleculares mais parecidas, né, interagem melhor uma com a outra. A gente pode até dizer o seguinte, olha, semelhante dissolve ou mistura com semelhante. Quanto mais parecidas forem as moléculas, melhor vai ser a interação entre elas, mais uma vai se dissolver na outra ou vai se misturar, formando misturas homogêneas umas com as outras, tá bom? Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na dissolução da sacarose, que é o açúcar comum. A molécula de sacarose aqui, ó, ela tem um monte de grupos OHs, então ela faz um monte de ligação de hidrogênio. Então, quando eu tenho um cristalzinho de açúcar, o que eu tenho são as moléculas ligadas por ligação de hidrogênio umas nas outras, certo? Então ela fica lá no sólido com ligações de hidrogênio. Quando eu jogo essa sacarose dentro da água, o que acontece é que eu quebro essas ligações de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e formo um grande número de ligações de hidrogênio da sacarose com a água. Então, tanto a água quanto a sacarose fazem o mesmo tipo de interação, ligação de hidrogênio. Então é por isso que elas se misturam. No caso, a sacarose se dissolve muito bem na água. Quando eu digo semelhante dissolve semelhante, eu não estou querendo dizer que moléculas polares só se dissolvem em moléculas polares e moléculas apolares só se dissolvem em moléculas apolares. A ideia da semelhança é um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui no etanol, tá? O etanol é um álcool, tem esse grupo aqui OH, então ele tem um hidrogênio ligado a oxigênio. Então ele faz ligação de hidrogênio. Então o etanol, ele mistura, ele é bastante miscível em água, porque a água é semelhante a ele, faz ligação de hidrogênio, as moléculas são polares e fazem o mesmo tipo de interação intermolecular. Porém, o etanol tem essa estrutura aqui atrás, ó, formada por carbonos e hidrogênios, que é muito parecida com o metano, que é apolar. Então, o etanol também tem características ou se assemelha a moléculas apolares. É por isso que o etanol também se dissolve bem em alguns solventes apolares, como a gasolina. A gasolina que a gente compra no posto de gasolina aqui no Brasil, ela vem misturada com mais ou menos 22% de etanol. Né? Isso é feito não só para baratear o custo, né, do combustível, como também para diminuir a poluição. Tá certo? Inclusive existe um experimento que a gente faz para poder determinar a quantidade de etanol que tem dentro da gasolina. Por quê? Esse experimento é bom para a gente falar dessa interação, né? Do moléculas que são mais semelhantes entre si interagem melhor do que moléculas que têm ou são semelhantes, mas não são tão semelhantes assim. Então vamos lá, vamos ver como é que é o experimento. Nesse experimento, a gente pega uma proveta
e coloco aqui dentro 50 ml de gasolina. Mas lembra que nessa gasolina eu tenho duas coisas, gasolina e etanol. E adiciono aqui 50 ml de água. Então teria 50 ml de água, 50 ml dessa mistura aqui. Se eu pegar, né, misturar, chacoalhar essa proveta e deixar isso decantar, deixar separar novamente, eu vou obter uma coisa desse tipo aqui, ó. Repare então que o volume de gasolina aqui agora mudou, né? O volume de gasolina, o volume de água passou a ser mais ou menos 60, 61 ml e o da gasolina diminuiu. O que aconteceu aqui? O etanol que estava na gasolina, como ele tem uma característica muito mais semelhante à da água, ele faz o mesmo tipo de interação que a água, ele se dissolve melhor ou interage melhor com a água. Então, nesse caso, o que aconteceu é que o etanol que estava aqui nessa fase da gasolina foi para a fase da água. Então, aqui, ó, foi para a fase da água, e a água é mais densa, por isso que ela fica embaixo, né, da gasolina aqui. Tá? Então aqui embaixo aumentou o volume porque o etanol que estava dissolvido nessa fase veio para cá. E isso aconteceu porque ele tem uma interação, ou ele é muito mais semelhante à molécula de água, então a interação dele com a molécula de água é muito maior, tá bom? Então, dá uma olhadinha nesse exercício número 5 aqui, ó. Adicionar quantidades de álcool à gasolina, diferentes daquelas determinadas pela legislação, é uma das formas de adulterá-la. Um teste simples para aferir a quantidade de álcool presente na mistura consiste em adicionar uma solução salina aquosa à amostra da gasolina sob análise. Essa metodologia de análise pode ser usada por quê? Bom, aqui está usando, em vez de água pura, usou uma solução salina, né, porque fica mais fácil de separar, a densidade dessa solução aumenta, mas enfim, a ideia é a mesma do experimento que eu acabei de falar. Então faz o seguinte, ó, dá um pause aí, leia as alternativas e aí você vai me dizer qual que é a alternativa correta, tá bom? Acertou então quem disse que a alternativa correta é a alternativa B. O álcool contido na gasolina interage com a solução salina, formando duas fases, uma delas de gasolina pura. A outra fase vai ficar a água, o sal e o etanol e o álcool juntos, tá bom? Bom, e se eu pegar álcoois que tem aqui essa parte apolar maior ainda? Então, se ao invés de eu pegar o etanol, eu pegar o propanol. O que vai acontecer é que, como eu estou aumentando essa característica apolar, esse álcool vai ficar cada vez menos solúvel em água. Então, quanto mais eu vou aumentando essa cadeia, menos solúvel em água esse álcool vai ficando, certo? Porque eu vou aumentando a característica apolar. Se eu aumentar bastante essa característica apolar, ou seja, colocar uma cadeia bem grande, essa estrutura não vai se dissolver e não vai se misturar bem com água. É o que acontece, por exemplo, com isso daqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico que a gente chama de ácido graxo. O ácido graxo é a estrutura básica dos óleos e das gorduras, né? Então aqui eu aumentei a característica apolar colocando uma cadeia carbônica bem longa, mas eu também aumentei um pouquinho a característica polar, que é essa estrutura aqui. Ele continua fazendo ligação de hidrogênio. Quando eu pego esse óleo, essa gordura, que pode estar assim, né, na forma isolada ou estar ligada numa molécula de glicerina, formando o que a gente chama de triglicerídeos, se eu faço uma reação de neutralização, ou seja, pego uma base forte, reajo esse ácido com uma base forte, né, que a gente chama de neutralização ou saponificação, se eu estiver falando lá dos triglicerídeos, eu vou formar essa estrutura aqui embaixo. Né? Essa estrutura tem uma cauda apolar, que a gente chama de hidrofóbica, tem medo de água, e uma cabeça polar, que interage bem com água. Né? A gente chama de cabeça hidrofílica. Ou seja, uma estrutura como essa daqui, que tem duas características bem acentuadas, né? Apolar e polar, é o que a gente chama de sabão. Então essa estrutura aqui embaixo nada mais é do que o sabão. Tá? Detergente também tem uma estrutura parecida com essa, só que aqui a cabeça, em vez de ser um derivado de ácido carboxílico, como nesse caso, é derivado de um ácido sulfônico, tá? Que é uma outra função orgânica, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de como o sabão funciona, por que ele limpa.
Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa tirinha aqui. Então eu tenho a sujeira aqui, ó, tá vendo? A água chega, fala para ele que quer levar, ele diz que não, né? Aí a água chama o sabão. Olha só o que o sabão faz. Fica aqui em volta da sujeira e consegue arrastar, com a ajuda da água, consegue arrastar a sujeira. Tá? O que está acontecendo na verdade aqui? Se eu tiver uma sujeira, por exemplo, num prato, num copo, que seja polar, por exemplo, sal ou açúcar, eu não preciso usar sabão, basta eu passar a água, como essas moléculas interagem bem com a água, vão se dissolver na água e vão embora. Mas sujeiras que são gorduras ou óleos, né, que estão nesse prato, nesse copo, é mais difícil de arrancar só com água. Então eu vou precisar do sabão. Então o que o sabão faz? Olha só, ele vai formar em torno dessa sujeira, aqui no caso da gordura, uma micela, que é uma estrutura aqui parecida com essa. Aqui nós estamos pegando metade da micela. Então essa micela, na verdade, vai estar assim, ó, as estruturas aqui de sabão voltadas para dentro, que é a parte apolar, então aqui dentro vai estar o óleo, a gordura aqui dentro, né, interagindo com a parte apolar do sabão, e essa cabeça aqui polar vai ficar para o lado de fora interagindo bem com a água. E aí, quando eu passar a água, essa micela vai embora levando o óleo, tá bom? E esse daqui, ó, em épocas de pandemia agora, a grande chance de cair alguma coisa falando sobre o vírus ou falando sobre o coronavírus. E olha que legal essa informação aqui, ó. Como o sabão destrói o coronavírus, né? O coronavírus, o que acontece é que ele tem uma capa aqui proteica, e essa capa proteica ela é formada por moléculas apolares, né? Então a capa proteica é formada por moléculas apolares. E aqui o sabão, olha lá, ó, né? Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Quando eu coloco o sabão em contato com o vírus, esse sabão, essa cauda do sabão aqui vai entrar no meio dessa proteína, que é feita basicamente de moléculas apolares, né? A proteína tem uma grande característica apolar, certo? Tem gorduras aqui no meio também, tá certo? Ela vai entrar no meio dessa estrutura e acabar quebrando, rompendo essa capa proteica do vírus, então destruindo o vírus, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona o sabão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo do Manual do Mundo em que ele faz um experimento também com sabão e vai mostrar mais ou menos como é que o sabão vai interagir com água e ar. Eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo, tá? E aí tirar as conclusões, porque lá ele também explica como é que funciona. E aí, uma outra coisa que pode cair em vestibular, já que tem a ver com o coronavírus aí. Depois que vocês olharem o vídeo do Manual do Mundo, vocês vão lembrar daquele vídeo que apareceu de uma mãe falando da importância de lavar as mãos, né, para afastar o coronavírus. Ela pega um prato com água, né, e coloca ali um tempero, se não me engano é orégano ou pimenta do reino. Quando você coloca o dedo, né, dentro da água com pimenta do reino, o dedo sai todo sujo. Mas se você botar, molhar o dedo no detergente, quando você coloca na água, esse pozinho que está ali em cima, né, o orégano ou a pimenta do reino, espalha, some, foge da sua mão. Né? O que está acontecendo nesse experimento, nessa brincadeira que a mãe faz com a menina lá para falar da importância de lavar a mão, é exatamente a mesma coisa que acontece lá no barquinho que você vai ver no vídeo lá do Manual do Mundo, tá bom? Então vamos fazer os outros exercícios agora para a gente poder terminar de fazer a aula. Então vamos lá. Vamos então fazer o exercício número 6, que diz o seguinte: para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados no para-brisa de veículos, formando uma película que repele a água. Nesse tratamento, ocorre uma transformação na superfície do vidro, a qual pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. Das alternativas apresentadas, a que representa o melhor material a ser aplicado ao vidro de forma a evitar o acúmulo de água é, note a dote, R é um grupo de átomos ligados ao átomo de silício, certo? Então olha lá, ó, eu tenho aqui o vidro, que tem dois grupos OHs, ele vai reagir com essa estrutura, então aqui ó, o HCl e o o Cl e o H daqui vão formar o HCl, né? E esse silício vai se ligar ali no O, tá vendo? Ó? E ele quer saber o seguinte, eu tenho a estrutura aqui, ó,
dessa molécula. Cl, Si, CH3, e aqui vai mostrar para mim, ó, daqui para frente, vou passar um risco aqui para a gente entender. Essa parte daqui para frente vai ser o R, tá? Então ele quer saber qual dessas alternativas aqui, que esse R é o melhor para ser colocado aqui para repelir a água, ele quer repelir a água. Então, eu não posso ter nenhuma estrutura que interaja bem com água. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse primeiro. Nesse primeiro eu tenho um grupo OH. Bom, vai interagir muito bem com água, vai fazer ligação de hidrogênio com água, então não adianta. Esse grupo B aqui, eu tenho essa parte aqui na frente que tem HNH, também faz ligação de hidrogênio, também vai interagir bem com a água. Mas aqui também eu tenho escondidinho esse grupo aqui, ó, tá? Na verdade esse grupo seria alguma coisa escrita assim, ó, tem o O, aí vem CH, e aí depois CH2. E tem um OH, esse OH está aqui para cima, ó. Então aqui na verdade o que eu tenho é um grupo álcool, CHOH, esse grupo aqui que está entre parênteses ali, ó. Tá bom? Então também vai interagir bem com a água. Além do NH2 aqui, também tem um grupo OH que interage bem com a água. O item C é a mesma coisa, ela tem a mesma estrutura. E mais do que isso, são 5 dessas estruturas. Então ele tem CH com OH, são 5 em sequência um do outro. Então tem 5 OHs. Também vai interagir bem com água. Aqui, ó, no item D, eu tenho essa estrutura aqui, que é de um ácido carboxílico. Então C, dupla O, OH. Né? Então aqui também vai interagir bastante com a água aqui, ó. Essa parte aqui vai fazer ligação de hidrogênio, não serve. A única que não tem nenhum grupo, né, que interaja bem com água é a alternativa E. Então essa daqui é a melhor opção para eu colocar aqui no vidro do carro para poder repelir a água, tá bom? Exercício 7. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada pelo seu coeficiente de partição. Então, da estrutura aqui, ele fala o seguinte, ó. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, maior, menor que a lipofilia da testosterona. Enfim, o que ele quer? Ele quer saber o seguinte: se a lipofilia dos compostos 1 e 2 é maior ou menor do que a lipofilia da testosterona. Então vamos ver o que é lipofilia. Ó, lipo quer dizer gordura. Filos, amigo. Então a lipofilia significa que é amigo da gordura. Como a gordura, né, o óleo são moléculas apolares, a lipofilia mede o quanto a molécula é apolar. Então, quanto mais apolar a molécula for, maior vai ser o grau de lipofilia dela, mais ela vai ser lipofílica. Então, ele quer saber o seguinte: na testosterona, no lugar desse X aqui, eu tenho um OH, que é um grupo que tem interação com água. Se eu trocar esse OH por H e por CH3, essa molécula vai ficar mais ou menos apolar? Ora, se eu trocar o OH, colocar só o H, eu não tenho como fazer ligação de hidrogênio, como eu faria com a testosterona. O mesmo com o CH3. Então, como diminui a possibilidade de fazer interação com a água, ele fica mais apolar, tá? Então, tanto com o composto 1 quanto com o composto 2, ele vai ficar mais apolar do que a testosterona. Então, a lipofilia dele vai aumentar. Então, a resposta vai ser aqui, ó, D. Vai ser maior para o composto 1, maior para o composto 2, que é a lipofilia da testosterona. Tá bom? Para finalizar, então, vamos para o exercício número 8. Uma estudante recebeu uma amostra de ácido benzóico sólido contendo impurezas. Para purificá-lo, ela optou por efetuar uma recristalização. No procedimento adotado, o sólido deve ser dissolvido em um solvente aquecido e a solução assim obtida deve ser resfriada, sendo as impurezas mais solúveis à temperatura ambiente. Ao final, deve ser obtido cristais de ácido benzóico puro.
Para escolher o solvente apropriado para esta purificação, a estudante fez testes de solubilidade com etanol, água e heptano. Inicialmente, os testes foram efetuados à temperatura ambiente e a estudante descartou o uso de etanol. A seguir, efetuou testes a quente e o heptano não se mostrou adequado. Nos testes de solubilidade, a estudante observou a formação de sistema heterogêneo quando tentou dissolver o ácido benzoico impuro em. Então vamos lá, pessoal. O difícil nesse exercício é interpretar o que ele quer e entender o que você precisa avaliar. Ó, ele fez dois experimentos. O primeiro, a temperatura ambiente. Tá? Ó, mexer aqui. Ambiente e o outro a quente. Tá? Nesse experimento, na temperatura ambiente aqui, o que tem que acontecer? Bom, o experimento eu faço assim, ó, eu aqueço a mistura e todo mundo tem que dissolver, né? Então, quer ver? Ó, vamos dar aqui, ó. Ele fala assim, ó, no procedimento adotado, o sólido deve ser dissolvido em um solvente aquecido. Então, todo sólido tem que ser dissolvido. Então, aqui, ó, a quente, eu tenho que obter uma mistura homogênea, sem nada aqui. Mas depois, quando vai ser resfriada, a impureza continua dissolvida, mas o ácido benzoico tem que formar cristais. Então, depois que eu pego ele a quente e resfrio, aqui eu tenho que ter cristais de ácido benzoico. Então, aqui essa estrutura tem que ser, ou essa mistura tem que ser heterogênea, ok? Muito bem. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou etanol, água e heptano, certo? E aí ele falou o seguinte: para escolher o solvente apropriado para a purificação, o estudante fez o teste de solubilidade com etanol, água e heptano. Inicialmente, os testes foram efetuados à temperatura ambiente e a estudante descartou o uso do etanol. Bom, por que ela descartou o uso do etanol? Vamos mudar a cor aqui, ó, da caneta. Por que ela descartou o uso do etanol? Porque no ambiente a frio, da temperatura ambiente, né, a frio, o etanol formou uma mistura homogênea, então não serve. Já a água e o heptano formaram misturas heterogêneas. Então eles servem, porque aqui eu preciso de uma mistura heterogênea. Eu preciso que o ácido benzoico não fique dissolvido, tá? A seguir, efetuou testes a quente e o heptano não se mostrou adequado. Só que aqui, ó, a quente, eu preciso de uma mistura homogênea. Então, o heptano deve ter dado uma mistura heterogênea, ou seja, ele não dissolveu todo mundo. Não dissolveu, de repente, o ácido benzoico nem as impurezas, não dissolveu nada. Sobrou. Então, aqui deve ter formado homogêneo, né, porque ele não descartou, e aqui também homogêneo, tá certo? Aí ele pergunta assim, ó, nos testes de solubilidade, a estudante observou a formação de sistema heterogêneo quando tentou dissolver o ácido benzoico impuro N. Então vamos lá, a temperatura ambiente não pode ser o etanol. Então, etanol eu posso tirar, certo? Porque ele não viu com o etanol um sistema heterogêneo, só com água e heptano. E a quente, ele só viu o heterogêneo com o heptano, então aqui só pode ser o heptano. Então a alternativa é a alternativa C. Aqui ele viu heterogêneo com a água e aqui heterogêneo com o heptano, tá bom? Poderia ser heptano e heptano, mas eu não tenho essa alternativa aqui. Então a alternativa correta é a alternativa C, tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenha dado tudo certo na aula aí. Eu vejo vocês então na próxima aula. Até lá!